Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Aliás, sejam todos abençoados, porque essa é a vontade de Deus, é isso que Ele quer. E nós vamos falar mais a esse respeito daqui a pouco. Eu estou aqui com o Bispo Sérgio. Hoje o Bispo não pôde estar, porque ele está regressando ao Brasil. Ele estava em viagem missionária, está regressando ao Brasil. Então hoje nós vamos continuar com o assunto que foi tratado de ontem, o Vem e Vê, grande domingo do Vem e Vê. O Bispo Sérgio já vai estar falando mais a esse respeito. Minha amiga, meu amigo, nós estamos nos preparando para esse domingo que nós cremos que será um domingo de coisas novas, coisas maiores. Que, aliás, foi o que o Senhor Jesus, Bispo Sérgio, falou, que Natanael, Filipe, os discípulos veriam coisas maiores, e viram mesmo. Não só viram, como foram usados pelo Espírito Santo para fazer coisas maiores. E é o que nós cremos que Deus queira fazer na vida de todos, porque Ele quer ser glorificado. Mas Ele não pode ser enquanto a pessoa está enferma, enquanto a vida da pessoa é uma vida de fracassos, de derrotas e, sobretudo, uma vida vazia, né? Exatamente. Nós nos sentimos muito à vontade para falarmos desse domingo, exatamente porque nós vivemos isso. Nós tivemos, cada um de nós tivemos uma experiência de ter achado Jesus e que fez com que até os dias de hoje nós deixássemos os nossos compromissos, a nossa vida secular, para divulgar isso, para ir em busca dos Natanaéis. Nós falávamos ontem a respeito desse encontro de Filipe. Filipe, ele teve um encontro, Jesus achou Filipe e ele saiu dali de forma eufórica. É a evidência de quem tem um encontro com Jesus. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, é impossível ela conter dentro dela essa alegria. Então, Filipe, quando ele teve aquela experiência com Jesus, ele saiu correndo e buscando alguém para falar. Encontrou Natanael. O bispo fez uma colocação muito interessante ontem, que ele colocou o seguinte, que Natanael estava debaixo da figueira, sentado. E existem muitos Natanaéis hoje que se encontram debaixo da figueira sentado. E essa figueira amaldiçoada. Existem muitos Natanaéis hoje que estão debaixo de uma figueira amaldiçoada. Em outras palavras, debaixo de uma vida amaldiçoada. Esperando um Filipe chegar para lhe trazer uma boa notícia, para lhe trazer uma novidade. Então, quando Filipe chegou até Natanael, a princípio Natanael não acreditou. Ele disse, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, essa foi a resposta de Filipe, vem ver. Ora, nós estamos convocando, o bispo Clodomir, os Filipes obreiros, os Filipes jovens, os Filipes evangelistas, para que possam sair em campo em busca dos Natanaéis, para trazerem esses Natanaéis que hoje estão debaixo das figueiras, para conhecerem, para acharem o que eles acharam, o que nós achamos. E o senhor estava colocando ontem, junto com o bispo, o seguinte: é impossível que a pessoa que teve esse encontro com o Senhor Jesus não queira ou não tenha disposição para essa busca. E enquanto os senhores falavam ontem, eu lembrava do meu dia, o dia que eu tive encontro com Deus. Sabe que no mesmo dia eu saí para evangelizar. Eu sabia que tinha o grupo de evangelização e saí para evangelizar. Você sabe que eu não sabia o que eu ia falar. Eu estava todo perdido. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? O que é isso, evangelizar? Eu lembro que a primeira, é incrível, né? A gente não esquece. A primeira pessoa que eu encontrei, que eu evangelizei, depois do meu encontro com Deus, foi numa linha de trem, ali em Turiaçu, do lado de Rocha Miranda, e eu falei da experiência que eu tive. Eu contei exatamente o que havia acontecido comigo, porque eu não sabia falar de mais nada, a não ser do Jesus que eu tinha conhecido, de quem eu era e de quem eu me tornei, o que era a minha vida
e a mudança que ocorreu nela, ainda que a princípio interiormente. Então, é impossível que a pessoa que realmente tenha tido um encontro com o Senhor Jesus não tenha essa disposição, seja negligente com respeito a isso. Não é isso? Não, ela não consegue de maneira nenhuma. E um detalhe importante é que nós, por conta desse encontro, nós estamos divulgando essa alegria até hoje. Hoje nós estamos divulgando essa alegria para as pessoas, né? Dessa experiência que nós tivemos com Deus. Então, quer dizer, não tem como. Eu estava meditando sobre aquela mulher samaritana. Ela teve um encontro com Jesus também. Uhum. E diz a Bíblia que ela deixou o cântaro. Ela foi ali por um trabalho, ela foi buscar água. Mas diz a palavra de Deus que ela deixou o cântaro ali e foi até a cidade para falar para os homens daquela cidade que ela tinha achado Jesus. E eles saíram de lá da cidade de Samaria para virem ter com Jesus. Quer dizer, não tem como uma pessoa que diz assim, olha, eu achei Jesus, eu tive um encontro com ele, eu tive uma experiência com ele, ela manter aquilo dentro dela. Ela não divulgar, ela não colocar para fora, ela não sair pelas ruas da cidade, como o bispo falou ontem, que ele era até chato, né? Uhum. Ele falou, eu era chato, porque eu queria falar de Jesus para todo mundo. Isso é uma evidência muito grande da pessoa que teve um encontro com Deus. Então, esse domingo, o bispo Clodomir, ele vai ser muito especial por um outro detalhe a respeito de Natanael. Quando Natanael chegou até o Senhor Jesus, Jesus disse para ele, antes dele falar qualquer coisa, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. Você vê que tem pessoas que não são da igreja, estão nesse momento cometendo algum erro, estão se prostituindo, estão adulterando, estão roubando, estão usando droga, mas são pessoas verdadeiras, são pessoas sinceras. Né? E que Deus vai trazer essas pessoas nesse domingo. E que está precisando que alguém chegue levando. Que um Felipe chegue, né? Levando o que ela precisa, levando o que ela quer. Porque como nós queríamos, nós não sabíamos onde encontrar, nós procuramos. Nós fomos em vários lugares, eu procurei junto com a minha mãe, até porque eu tinha uma irmã paralítica e além de outros problemas, nós procuramos na igreja católica, nós procuramos em outras igrejas, nós procuramos na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda. Nós fizemos uma peregrinação até chegarmos à Igreja Universal. Mas um detalhe, não foi a Igreja Universal, não foi a religião, a instituição. Não é a instituição, é a fé que é ensinada, é a fé que é praticada. E é isso que vai fazer, porque tem muitos Natanaéis também acompanhando o programa de rádio, na internet, de TV. E eu quero que você, minha amiga, meu amigo, que está debaixo dessa figueira que o bispo Sérgio colocou, debaixo de uma vida de maldição, de fracassos, de derrotas, de inquietação, de desassossego. Nós não estamos lhe chamando, lhe convidando para conhecer mais uma igreja, mais uma religião, para você simplesmente ouvir mais uma palavra, mais uma mensagem. Nós estamos lhe chamando para ter um encontro real com Deus, com o Espírito de Deus. Essa é a nossa proposta. Isso é mais do que religião. Religião não muda a vida de ninguém. Religião não resolve o problema de ninguém. Religião coloca mais problema, mais fardo. Religião, ela cega, ela bloqueia a capacidade de raciocínio do ser humano. Então, você que está aí gemendo, padecendo, já não sabe mais o que fazer por causa do problema com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, você tem a oportunidade de, neste domingo, vir e ver. Porque você vai ver na sua vida. Você vai ter a experiência na sua própria vida. Você vai ficar livre disso que lhe atormenta, disso que lhe perturba. E eu não creio que você tenha dúvida, porque nós temos apresentado fatos incontestáveis de que quando a pessoa se volta para Deus,
ele se volta para ela. Tudo que ele quer é isso, né? Exatamente. E ele creu na hora. Quando Jesus falou que já tinha visto ele debaixo da figueira, ele disse: mestre, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Ele creu na hora. E é o que vai acontecer nesse domingo. A pessoa, quando ela colocar os pés na igreja e o poder de Deus se manifestar na vida dela, e diga-se de passagem, nós já vivemos essa experiência de pessoas falarem assim: poxa, esse pastor, por que você falou com ele da minha vida? Porque ele está falando tudo o que está acontecendo comigo. Quer dizer, foi o que aconteceu com Natanael. Quando ele viu que Jesus falou a respeito dele, de que ele era um verdadeiro israelita, em que não havia falsidade, ele testificou: realmente eu sou um verdadeiro israelita e eu sou sincero, mas eu estou sofrendo com esse problema, com aquele outro. É o que vai acontecer nesse domingo. A pessoa vai crer na hora, e na hora ela vai ser curada, na hora ela vai ser liberta, e sobretudo, que é o foco, é o pano de fundo, né, dessa reunião, ela vai ter um encontro com Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estamos falando de algo que aconteceu conosco. Nós não estamos falando apenas do que aconteceu na Bíblia. Nós estamos falando de experiências que nós tivemos, que mudou a nossa história, mudou o nosso viver. E Ele quer também mudar o seu. E você que é obreiro, você que é obreira, você que é evangelista, você que é do Força Jovem Universal, você que é membro, porque não está restrito aos grupos, não. Os membros também que tiveram essa experiência com Deus, eles vão poder levar, inclusive, os seus respectivos familiares, porque, diga-se de passagem, esses grupos que o senhor acabou de colocar, eles vão trazer suas famílias, suas respectivas famílias para serem abençoadas, consagradas, e vão trazer os vizinhos, colegas de trabalho. Natanael era um amigo de profissional de Filipe. Os dois trabalhavam na mesma profissão. Então você vai trazer o seu colega de trabalho, você vai trazer a sua vizinha para virem ver o que você viu, o que você tem visto, achar o que você achou. Nós estávamos fazendo um programa de rádio pela manhã e nós atendemos 3 pessoas que estão nesse espírito, estão nesse propósito. Uma delas, duas, falou: eu vou trazer 10 pessoas, já está certo. A outra também, vou trazer 10. O outro senhor também falou que vai trazer algumas. Quer dizer, ainda que não seja 10, ainda que seja um Natanael, ainda que seja um. Então esse domingo nós estaremos empenhados para que você veja esse domingo, porque toda vez que há um propósito como esse, e esse é diferente de todos, é porque Deus, o Espírito de Deus, quer fazer algo novo, né? Algo maior. Ele sabe da necessidade dessas pessoas. Então nós cremos que as reuniões que teremos neste domingo, às 7 horas da manhã, 9h30 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas, ô Bispo Sérgio, elas serão diferentes de todas as reuniões que nós já tivemos até agora. Um dia, preste bem atenção que nós vamos falar. Um dia, você que é um Natanael que está nos ouvindo agora, que está debaixo da figueira, que está debaixo de uma maldição, vai contar aqui: eu cheguei na igreja no dia 23 de março, numa campanha do Vem Ver, e ali eu vi o poder de Deus na minha vida. Como o senhor falava ontem da nossa experiência, né? A minha experiência foi dia 10 de novembro de 1984. Maracanãzinho, 2 da tarde, né? Com o Bispo Macedo fazendo. Eu não lhe conhecia, não conhecia o Bispo, ninguém se conhecia. Como é que pode, né? A obra do Espírito Santo. É o que o senhor está forte. colocando a respeito dessas pessoas. Vai acontecer exatamente assim. E você já vai ter provas disso agora, porque nós vamos, depois dessa música, nós vamos entrar em oração, nós vamos falar com Deus. E Ele vai dar prova de que Ele realmente vai fazer coisa extraordinária na sua vida neste domingo. Vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te louvamos
e te agradecemos pela obra que o Senhor realizou em nossas vidas. Porque a nossa situação era como a de Natanael. A vida que nós vivíamos era uma vida vazia. Vivíamos perdidos, com a mente sempre confusa, coração sempre angustiado, desesperado, inquieto, desassossegado. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou. E nós cremos que nesse exato momento, é isso que o Senhor está fazendo também na vida de milhares e milhões de pessoas que nos acompanham por esse meio de comunicação. Pessoas que se encontram em hospitais, em clínicas, pessoas que acabaram de dar entrada no pronto-socorro ou um familiar seu, um ente querido. Pessoas, meu Deus, que estão invocando o teu nome com a sua última força. E eu sei que foi o Senhor quem a fez sintonizar aqui. Então que ela seja socorrida agora. Minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, seja livre agora. O poder do Altíssimo envolve a tua vida e arranca dela essa tristeza, essa amargura. Arranca dela esse desejo de suicídio, esse espírito de morte, como também arranca da vida do seu ente querido. Agora mesmo, você que está fraco, seja levantado agora, seja fortalecido. Agora, você que está frio, morno, sejam aquecidos agora, porque essa é a obra que o Espírito de Deus realiza no teu ser, realiza na tua vida. E que esse exército, meu Pai, que o Senhor levantou, esse exército numeroso e sobretudo poderoso, porque tem o teu Espírito, esteja movido para que neste domingo venha trazer as pessoas perdidas, as pessoas desesperançadas à tua presença, para que elas tenham a mesma experiência que nós tivemos. É o que nós te pedimos, ó Pai, e desde já te agradecemos, certos, convictos, de que cada pessoa que nos ouve está sendo tocada, está sendo envolvida pelo teu poder, pela tua presença, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bispo Sérgio, a última palavra para aqueles que estão perdidos e para aqueles que estão também empenhados nesse trabalho desse domingo. Para você que está perdido, que é um Natanael, você que se sente assim, nesse domingo, esse domingo vai dividir a sua vida entre o antes e o depois. Você pode ter certeza disso. E para você que faz parte desse exército que foi citado na oração, você que faz parte desse exército dos Filipes, o Espírito Santo já colocou para você as pessoas que você vai trazer nesse domingo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai honrá-lo por essa atitude, porque não tem nada mais glorioso do que nós apresentarmos uma alma para ele. Domingo agora, em todas as igrejas do Brasil, de ponta a ponta, às 7 da manhã, às 9h30 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. 4 oportunidades para que você possa vir e ver o poder de Deus dentro de você. Aqui na João Dias, o Bispo Jadson estará às 7 horas da manhã, eu e o Bispo Sérgio estaremos às 9h30 da manhã, depois 3 da tarde o pastor Rogério Formigoni e às 18 horas volta o Bispo Jadson. Avenida João Dias, 1800, Santa Amaro, nosso templo maior. E às 10 horas da manhã, o Bispo Macedo vai estar em Curitiba, aí no Paraná, numa grande concentração
lançando a pedra fundamental no terreno que nós adquirimos, que era o antigo Mate Leão, o terreno do Mate Leão, ao lado da Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. O Bispo Macedo vai estar aí às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. 얻습니다. 내가 케이크가 실증나면 내가 갈 수 있는 모든 곳을 찾아다니며 여자가 거절할 때마다 웃겠다고 말하러 왔기 때문에 그는 나를 일주일 내내 데리고 갔다. 부인하다. 이번에는 중요한 문제이므로 그녀가 도와줄 것이라고 확신합니다. 나는 파리처럼 자연스럽게 그의 집으로 날아가서 방으로 달려가서 말을 하고 문을 열고 다리에 머리를 묶고 자고 있던 돼지를 넣었다. 트엉이는 10시가 넘어서까지 바꿔줬는데 아직도 깨어나지 않더라고요. 내레이션 반대. 상황은 끝났습니다. 빌다. 이번에는 내 남자친구인 척 도와주세요. 당신이 아름답다면 우아하게 말하고 가끔 웃으십시오. 사랑에 대해 이야기하고 비웃는 것입니다. 그의 얼굴은 여전히 졸리고 졸렸지만 상황을 이해했다. 그래서 그것은 자신감에 대해 이야기합니다. 내가 실제로 그렇게 하면 그들은 때때로 당신이 세상에 있다고 생각하고 말하고 나서 전화로 가서 무언가를 누른 다음 확고한 목소리로 나에게 말합니다. 걱정하지 마세요. 언니, 내가 도와줄 테니 꼭 친구들에게 자랑하세요. 이 계좌번호는 이전되었습니다. 나는 몇 초 동안 깜짝 놀랐다. 결혼, 아무것도 할 줄 모르는 사람들, 빈을 서두르지만 그 본질을 이해하는 사람들. 너무 신나서 휴대폰을 꺼내서 몇 척이라고 신고했어요. 그는 단지 웃었고 다시 잠들 수 있도록 집에서 나가라고 말했습니다. 나 역시 그날 훨씬 더 확신에 찬 기분으로 떠났다. 리는 나에게 자기보다 먼저 와서 준비하고 스스로 가라고 했다. 운명의 날이 왔습니다. 물어보세요. 모두가 애인을 데리고 먹고 마시게 됩니다. 다행이다. 미니가 혼자 가는 모습을 보고 무척 기뻐했을 것 같다. 하지만 나는 그것이 곧 미소를 짓지 않을 것이라는 것을 압니다. 그러다가 린이 등장한 순간 그녀는 빨간 립스틱을 바르고 있었고 머리는 약간 웨이브가 있었고 머리는 세 가닥의 촘촘한 컬로 되어 있었다. 왜, 예전에는 어떻게 생겼는지 몰랐어요. 정확히는 그렇습니다. 내가 올라가서 동창회에 들어가자 테이블 전체의 시선,